na volta, limpa só o salão. Limpa o salão, calma que vai ter cera, o pessoal já vai levar cera aí. Vai, só não levaram o Daronco pra não dar muito na vista aí. Mas chamaram você pra festa só pra você dançar, tá, bebê lindo do papaizinho? Não vai achando que... eu acredito... Mas eu acho que fica mais constrangedora a posição do antigo técnico do Flamengo quando a gente vê o que esse time tá rendendo nas mãos do Felipe Luiz. Em tão pouco tempo. Não digo que vai ser o campeão da Copa do Brasil, porque o 3-0 me faria dizer isso, o 3-1 não. 3-1 não. Mas tá muito bem encaminhado. Quando você faz uma triagem estatística, isso fica muito claro, né? O tamanho dos gols, o poder desses gols, porque o Gabriel chegou a 16 gols em finais só com a camisa do Flamengo, na carreira como um todo. São 17, porque ele tem gol ainda em final pelo Santos, e ele já se torna aí um dos 7 maiores artilheiros em finais na história do futebol, mostrando que é um cara que, de fato, gosta de decidir. É, parceiro, gosta de decidir e foi super decisivo, né? Nesse primeiro jogo da final da Copa do Brasil, meu parceiro. Agora, no final de semana, teremos, né, o jogo da volta. E é claro que nós vamos acompanhar o que a imprensa, né, repercutiu após essa vitória do Flamengo por 3-1 sobre o time do Atlético Mineiro nessa primeira final, lógico, ali no Maracanã, beleza? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Jogo Aberto, pro canal do Jorge Igor e também pro canal do Bruno Formiga. E no final, eu vou falar um pouco sobre o que eu penso, né, dessa partida para o jogo da volta, que o Flamengo, né, construiu ali uma baita vantagem. Mas é claro que não tem nada ganho ainda, né? É uma boa vantagem, mas tem que chegar lá e fazer, né, esse resultado se confirmar, logicamente jogando, né, e também atacando o Atlético Mineiro. No final, eu falo sobre isso. Roda aí, produção! Aí, na volta, limpa só o salão. Limpa o salão, calma que vai ter cera, o pessoal já vai levar cera aí. Vai, só não levaram o Daronco pra não dar muito na vista aí. Mas chamaram você pra festa só pra você dançar, tá, bebê lindo do papaizinho? Não vai achando que... eu acredito... Acredita mais não. Acredita mais não. Você achou que tava beneficiando o seu galinho? O seu galinho morto? Não teve nem pênalti dessa vez. 2-0 aí, 1-0 aqui, 4-1. Então calma lá, a gente gosta assim mesmo. A gente gosta da zoeira, a gente gosta do desprezo. Desliga que eu vou parar já, desliga. Agora, eu daqui, só me resta fazer uma pergunta pra você. É pra apanhar. O Ramon Dias já caiu? Liga lá, Charles. Liga. É pra apanhar e ficar quietinho. O Ramon Dias já caiu? E fica quietinho. Muito obrigado, viu, Ronaldo, perdendo as o Ramon quartas Dias já caiu, o Luiz Castro já chegou? Falar nisso, você cravou. E apelou, hein? Você já cravou. Perdendo as quartas de final, semifinal, o Ramon Dias já caiu, você cravou. É a mesma coisa. Não caiu, o Ramon Dias não caiu, mas o Galo se enterrou. O Ramon Dias não caiu, mas o Galo, ó. Aqui no programa as condições são iguais. Sexta-feira foi o dia do Everton, daquela zoada, hoje o Ronaldo. Muito obrigado. Beleza. Dito isso, o vencedor do primeiro jogo foi o Flamengo, 3-1. Show do Gabigol. Teve treta entre ele e o Felipe Luiz, se resolveram já em campo mesmo. O Galo, que teve um sistema defensivo perfeito diante do River em 2 jogos, sucumbiu e em pleno Maracanã tomou 3 gols, mas o Allan Kardec, aquele herói improvável, aquele cara que só jogou porque o Daverson não estava disponível, já atuou pelo Cuiabá na Copa do Brasil, entra em campo, o Léo Ortiz, que vem sendo muito elogiado, falha, e aí 3-1 dá uma esperança pro Galo e uma boa vantagem para o Flamengo, Chiquito. Pois é, que loucura, hein? Eu tô achando que o Atlético Mineiro vai ficar igual todo mundo, né? Zero competition no final do ano.
Vai disputar Aquela a vaga. foto só tem o Everton colorido, aquela da Copa do Brasil, por Olha que o enquanto. risco é grande de disputar uma Sul-Americana no ano que vem, mas ainda tem chance na Libertadores. Cara, me decepcionou o Galo do Milito ontem, porque realmente ele vinha de 2 jogos muito bons contra o River Plate. Claro que talvez aqueles jogadores que foram contratados e que jogam a Libertadores, né, o Fausto Vera e o Daverson, que hoje são titulares, fizeram falta, mas assim, o Galo muito permissivo, né? E aí tem que olhar o lado do Flamengo também, que soube muito bem aproveitar os espaços. Fausto Vera fez falta? Preciso dizer isso, no Galo ele tá fazendo falta. Mas o Otávio e o Alan Franco fizeram uma partida muito ruim. Se você deixar o Gerson no meio de campo comandar as ações, esquece. No primeiro gol, ele de costas, ele consegue quebrar a linha defensiva do Galo e servir o Wesley, que caiu por dentro, com um latifúndio para correr. E aí você tem um esquema tático muito bem postado pelo Felipe Luiz, porque o Flamengo me surpreendeu também que o Gabigol voltou para marcar. O Gabigol correu, tomou a chamada do Felipe Luiz, fez a sua parte ofensivamente, mas voltou para marcar. Todo mundo marca no Flamengo. E isso é trabalho do técnico. O Atlético não foi esse Atlético combativo que a gente viu nos últimos jogos. E aí o Flamengo deitou, né? Fez o resultado. Esse gol do Allan Kardec, que marcou depois de quase 500 dias, ele dá uma sobrevida. Só que do outro lado tem o Flamengo, né? Então, assim, 2 gols de diferença, dá pro Galo buscar? Dá. O problema é que do outro lado tá o Flamengo, que eu não imagino que não vá fazer um gol lá. É aquele negócio, ou você tem, ou você não tem. Não quer dizer que o cara que não tem estrela não vai chegar longe numa carreira. Isso não é necessariamente uma verdade. Agora, faz muita diferença. E o Gabigol tem. Gabigol tem um atributo raríssimo que o diferencia da maioria. E nós vamos falar sobre isso. De uma final que quase acabou ontem. Porque o espírito de Kardec manteve o Galo vivo para o domingo que vem. Então foi um Flamengo que teve a pressão na intensidade certa, teve a agressividade na intensidade certa e teve a qualidade de vários jogadores se sobressaindo. E teve uma estratégia, superando os desfalques do Pulgar e do Bruno Henrique, muito bem montada pelo Felipe Luiz e que funcionou. O Flamengo atacava, os pontas afunilavam, às vezes invertiam, e esse movimento parecia claramente coordenado, né? Era o Plata vindo por dentro, era o Michel muitas vezes vindo por dentro, era o Michel invertendo, vindo para o lado direito, eram os laterais também ajudando muito nessa construção. Como tem jogado bem o Wesley, isso é preciso dizer, como tem ido bem o Wesley nesses últimos jogos, né? Com o Felipe Luiz, acho que tem um notável crescimento aí. Como vem bem o Alexandro, foi uma figura importantíssima no jogo de... Então foi um Flamengo que coletivamente... E assim, nós estamos falando dos jogos contra Corinthians e Atlético. Nos jogos em casa, e o jogo contra o Corinthians era o primeiro do Felipe Luiz. A gente está falando de um trabalho de pouquíssima duração. Uma data FIFA que veio para o Felipe Luiz ter uma oportunidade em outubro de treinar os caras. Vários jogadores convocados não estiveram ali no dia a dia com o Felipe Luiz, mas é notável a diferença de postura, de execução, de mecânica mesmo desse Flamengo em campo. Ah, Jorge, o Felipe Luiz, então você está dizendo que já está pronto, já vai ser campeão de tudo, ninguém segura. Não é isso que eu estou dizendo, mas... Eu acho que fica mais constrangedora a posição do antigo técnico do Flamengo quando a gente vê o que esse time está rendendo nas mãos do Felipe Luiz. Em tão pouco tempo. Não digo que vai ser o campeão da Copa do Brasil, porque o 3-0 me faria dizer isso, o 3-1 não. 3-1 não. Mas está muito bem encaminhado. Foi jogo decisivo, foi final, provavelmente o Gabriel vai aparecer. E a pergunta é, qual é o valor disso? Como medir tantos e tantos e tantos gols em finais e que deram uma grande vantagem para o Flamengo na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. A finalíssima agora será em Belo Horizonte, depois do 3-1 no Rio de Janeiro, um jogo que teve como personagem, obviamente, o Gabriel. E fazia muito tempo que ele não era um protagonista do Flamengo. E voltou a ser quando mais precisaram dele, né? O Gabriel como o grande personagem, até porque ele participou dos 3 gols na vitória por 3-1. O primeiro, ele faz a ultrapassagem e chuta, cruza e gera o rebote para o gol do Arrascaeta, e os outros 2 gols, ele que faz, não são 2 gols simples, né? Tem gol de movimentação, tem gol de muita precisão, e tem gol de quem
adora decidir e isso é imensurável. É uma valência, é uma característica, é uma qualidade de jogador que você não consegue medir muito, você não consegue fazer isso passar pelos olheiros, você não consegue... É algo do cara. E que, obviamente, quando você faz uma triagem estatística, isso fica muito claro, né? O tamanho dos gols, o poder desses gols, porque o Gabriel chegou a 16 gols em finais só com a camisa do Flamengo, na carreira como um todo. São 17, porque ele tem gol ainda em final pelo Santos, e ele já se torna aí um dos 7 maiores artilheiros em finais na história do futebol, mostrando que é um cara que, de fato, gosta de decidir. É, parceiro, o Gabigol tem muita estrela, né? Conseguiu ali, realmente, 2 gols importantíssimos para ajudar o Flamengo, logicamente, nessa decisão, nessa final contra o Atlético Mineiro. O jogo da volta agora será em Minas Gerais, né? O Flamengo agora, nesse meio tempo, vai ter aí o jogo contra o Cruzeiro, e depois, no final de semana, né, o técnico Felipe Luiz vai ter que preparar esse time para este confronto da volta, o qual o Flamengo, logicamente, vai ter que trabalhar uma estratégia, né, porque agora o jogo é diferente desse primeiro confronto do Maracanã. No primeiro confronto, tava tudo igual, tava 0-0. Agora o Atlético vai ter aí 90 minutos para correr atrás de um prejuízo de 2 gols ao menos, né, de diferença para levar para os pênaltis. E detalhe, né, tem que fazer 2 gols para levar para as penalidades e não levar nenhum. Ou se quiser ganhar durante o jogo, vai ter que fazer 3, né? Então, assim, o Flamengo realmente conseguiu uma baita vantagem nesse primeiro confronto. O Gabigol, que tinha sido preservado, né, tinha sido poupado no jogo contra o Inter, entrou voando, né, nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Realmente, muito boa análise, né, aí, falando que ele ajudou na marcação e, de fato, ele ajudou realmente na marcação. O Felipe Luiz até ajustou ele ali durante o jogo, né, chamando a atenção dele para que ele marcasse de uma forma mais próxima do jogador do Atlético Mineiro. De certa forma, ele estava ajudando bastante também nesse quesito de marcação. E agora também basta saber, né, como é que vai ficar a situação do Michael, porque o Bruno Henrique e também o Eric Pulgar estão de volta ao time. O Bruno Henrique tinha ficado suspenso por conta da expulsão lá naquele jogo contra o Corinthians, está de volta. Será que ele vai colocar o Bruno Henrique? Será que ele vai manter o Michael? E no meio campo, né, o Everton Araújo, que fez a função ali do Eric Pulgar. O Pulgar está de volta. Será que ele vai manter o garoto? Será que ele vai colocar o Pulgar ao lado do Gerson no meio campo? Então, assim, muitas questões, né, pra gente saber ainda o que o Felipe Luiz vai fazer para esse confronto da volta, né? Ansiedade, logicamente, está a 1000, até porque se trata do jogo, né, decisivo, do jogo ao qual um dos 2 times vai se sagrar campeão, e é claro que nós esperamos, né, que seja o nosso Mengão. Vou deixar aqui os comentários abertos para você também comentar, né? E aí, você colocaria o Bruno Henrique, manteria o Michael, o Pulgar, né? Você colocaria ele no lugar de quem? Tem aí o Gonzalo Plata também, né, que pode sair do time, aí você ajusta ali esse meio campo, traz o Gerson ali pro lado direito. Coloca aqui nos comentários o que você pensa, né, sobre esse jogo da volta, o que o Felipe Luiz precisa fazer, né, para montar um bom time para esse confronto, tá? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Jogo Aberto, pro canal do Jorge Igor e também pro canal do Bruno Formiga. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o seu like. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo, mais uma pedrada aqui para vocês, hein? Por quê? Porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!